pronto, ó Deus, a entender o que o Senhor quer falar conosco. Que estejamos com os ouvidos abertos, ó Deus, ainda que seja uma história já conhecida pela maioria dos que aqui estão, ainda que alguns detalhes também já sejam conhecidos, ó Deus, por outros. Pai, revela neste tempo e neste momento algo específico para as nossas vidas, algo, ó Deus, que venha do trono da Tua graça para ministrar, ó Deus, aos nossos corações. Pedimos-te, ó Deus, porque precisamos de Ti. Graças a Ti estamos aqui. E por isso, ó Pai, eu te suplico mais uma vez, fala ao Teu povo. Não, ó Deus, por méritos deste que aqui se coloca, ó Deus, para pregar. Não por méritos, ó Deus, ou por preparo, mas, Senhor, pela Tua grande e bendita misericórdia. Por causa, ó Deus, do Teu amor em favor de cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco. Eu te peço, ó Deus, e rendo a Ti toda a glória, honra e louvor. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema relevância depende de nós, é porque mesmo em cada realidade específica que cada um de nós aqui tem, a realidade de trabalho pessoal, particular, seja tão distinta de uns e de outros. Alguns trabalham mais com as mãos, como o irmão José, irmã Diná, fabricando móveis. Outros trabalham mais com a voz, dando aula, como o Joey. E assim, meus irmãos, cada um nas suas atribuições, cada um nas suas tarefas, nós precisamos ser relevantes. Mas, pastor, como eu posso ser relevante se o trabalho que eu desenvolvo não é tão relevante assim? Quem disse, meus irmãos, que existem trabalhos que não são relevantes? Já usamos em outras oportunidades o exemplo daqueles que trabalham com recicláveis e o quanto isso traz de benefício para a sociedade, para a humanidade. Quanto nós dependemos desse tipo de trabalho. Na igreja nós temos várias funções, vários ministérios, vários trabalhos que também são realizados, e às vezes podemos incorrer no risco de dizer que aquele ou esse trabalho são mais relevantes do que outros. O que na verdade, meus irmãos, existe sim, é o quanto eu entendo que a minha função pode ser relevante ou não. É o quanto eu me coloco à disposição para fazer o melhor naquilo que está nas minhas mãos, entendendo que aquilo que está nas minhas mãos é algo sim relevante, e a minha vida é relevante aos olhos de Deus. É tão relevante aos olhos de Deus que Jesus Cristo desceu a este mundo, se fez carne e habitou entre nós para nos alcançar e por sua causa. Você é muito relevante e importante para Deus. As nossas vidas são relevantes para o Senhor. Agora depende da compreensão que temos. Obviamente que algumas pessoas vão acabar tendo mais destaque do que outras em determinados momentos da história. É bem verdade que algumas autoridades, por causa das decisões que tomam, poderão afetar um número maior de pessoas do que outros, mas todos podem ser relevantes em sua existência. Seja você vendendo, cozinhando, limpando, falando, ensinando, seja o que você estiver fazendo, você precisa ser relevante naquilo que você faz. Porque de uma hora para outra, Deus pode te escolher para desenvolver papéis e funções que exercerão grande influência sobre as pessoas. Precisamos ter essa concepção. Quando olhamos para o livro de Esther, olhamos para o relato de que aqui é falado a respeito de uma mulher que se tornou rainha, com certeza isso pode criar em nós um sentimento de, mas espera lá, eu jamais vou ser um rei, eu jamais vou ser uma rainha, aos modos daquilo que aconteceu com Esther.
Porém, nós nos esquecemos que antes de ser rainha, o que ela era? Antes de ser rainha, o que era Esther? Uma escrava, uma serva. Que Deus, naquele tempo, escolheu para ser relevante. E aí entra, meus irmãos, um outro aspecto. Deus escolheu Esther para, num tempo difícil, fazer a diferença. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que ela teve a opção de assumir a posição a qual Deus lhe colocou, ou simplesmente deixar quieto e ver o que aconteceria. E aqui está o ponto crucial entre ser relevante e não ser relevante. A decisão que eu e você vamos tomar diante das encruzilhadas que a vida nos traz, diante das bifurcações que nós temos que decidir para que lado vamos, e não temos como decidir ir pelos dois lados, é impossível. Ou você vai por um ou você vai por outro. Ser relevante está no fato de você decidir fazer aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos para fazer ou não. Você pode ter justificativas para não fazer, mas você pode ter razões para obedecer. E é nessa perspectiva que eu quero trazer algumas considerações daquilo que eu digo, relevância depende de você. Por que depende de você? Porque para ser relevante não depende do seu marido, da sua esposa, do seu filho ou dos seus pais. Depende de você. Ah, mas meus pais não puderam me dar um estudo, não puderam me dar condições de eu estudar. Mas a culpa não está diretamente relacionada a eles, mas a postura que você vai ter diante daquilo que foi colocado nas suas mãos. Depende de você fazer diferença ou não. Depende de você ser alguém que abençoará ou prejudicará pessoas, que marcará a vida de pessoas positiva ou negativamente. Depende de você, não depende de Deus. Depende da tua decisão. Algumas coisas sim dependem do Senhor, porque quando nós dizemos sim para Deus, aí Ele poderá executar o seu plano, os seus propósitos, e nós somos instrumentos nas mãos dEle para ver as coisas acontecerem, para sermos bênçãos na vida de uns, de outros, mas precisamos nos posicionar e tomarmos a decisão. Depende de você entender que, nesse aspecto de sermos relevante, existe uma necessidade. A necessidade de servir, a necessidade de trabalhar, a necessidade de ser relevante. Meus irmãos, em todo o tempo foi necessário, mas em dias como os quais em que vivemos, nós precisamos mais do que nunca ser relevantes. Você que mora num condomínio, mora num prédio, mora num condomínio de casas, todos aqui moram em alguma vizinhança, tem vizinhos. Qual é a sua relevância para aquelas pessoas que te conhecem naquele lugar? Existe alguma relevância? É nessa perspectiva que nós precisamos pensar, porque muito daquilo que sofremos, lutamos, temos lutas e provações, fazem parte do mover de Deus e do tratar de Deus nas nossas vidas para sermos relevantes. Quando você observa personagens da história bíblica, você observa homens e mulheres que passaram por severas lutas, por severas provações. Homens e mulheres que não foram isentados de sofrimento, não foram isentados do luto, não foram isentados de doenças, não foram isentados de sofrimentos dos mais diversos, porque eram homens e mulheres de Deus. Contudo, o fato de serem homens e mulheres de Deus fez com que eles encarassem a vida de forma diferente, encarassem a vida numa perspectiva diferente, a perspectiva do céu. Então, quando eu quero ser relevante,
E isso precisa ser um desejo do seu coração, do meu coração, porque há muitas pessoas que simplesmente entendem que precisam alcançar alguns objetivos na vida e aguardar então o dia em que